Eu comentei da terceira temporada, eu comentei da quarta temporada, mas volta e meia vocês pedem para eu falar das primeiras, então vamos voltar para onde tudo começou e comentar sobre o primeiro episódio da primeira temporada de Black Mirror, The National Anthem. Mas antes disso, assina o canal e deixa o joinha. A trama começa com a princesa inglesa Susana sendo sequestrada e os sequestradores têm uma única exigência, que o primeiro-ministro Michael transe com uma porca e que isso seja televisionado ao vivo para o país inteiro. Confesso que da primeira vez que eu assisti esse episódio, que foi o primeiro episódio de todos de Black Mirror que eu assisti, eu não gostei muito do episódio, eu não entendia por que as pessoas gostavam tanto de Black Mirror. Eu só fui capturado no segundo episódio, que foi lá pro futuro pra caramba, que eu entendi qual que era a proposta da série. E por muito tempo, o National Anthem eu não curtia tanto assim. Porém, quando eu revi o episódio vários anos depois, eu passei a apreciá-lo mais porque eu entendi direito qual que era a proposta dele. Eu vi que ele estava muito à frente do seu tempo e os comentários que ele tecia estavam muito mais no sutil, no campo da sutileza e não escancarando na nossa cara. Por ser um episódio muito pé no chão em termos de tecnologia, ele se aproxima da nossa realidade, ele fica perto do que a gente vive hoje em dia. Por causa que a tecnologia dentro desse episódio, televisões, transmissões ao vivo, live, hoje em dia que eu tô gravando esse vídeo, já é comum. Tem YouTube, tem Twitch, tem vários aplicativos que fazem live, e também a live é usada tanto para essa questão de jogos, para fazer vídeos ao vivo, para conversar com o público, como também acabam acompanhando, noticiando ao vivo questões de pessoas sendo mortas, sendo torturadas. Então é engraçado que hoje em dia isso já é muito comum e a gente está acostumado com isso. Só que quando esse episódio saiu lá em 2011, as lives ainda estavam engatinhando. Então já é um episódio que está muito à frente do seu tempo desde aquela época. Mas eu diria que não é nem na questão tecnológica que esse episódio mais se destaca, e sim na questão da sutileza do subtexto, de como ele aborda o poder que a mídia tem. Porque dentro do episódio tem a questão da mídia estar cobrindo massivamente essa questão de se o primeiro-ministro vai ou não transar com a porca para salvar a princesa lá. Conforme o episódio vai passando, a gente vê primeiro o público pendendo, mas não, ele não deve fazer isso. A gente tem que encontrar outras formas de conseguir resgatar a princesa sem negociar com os sequestradores, sem cumprir as exigências dele. E conforme as coisas vão dando errado, o público vai mudando a opinião e acha que sim, que o primeiro-ministro tem que transar com a porca. E aí a própria mídia começa a fazer enquetes, pedindo opinião popular para conseguir ver o que vai acontecer. E tudo isso acaba impactando exatamente no que o parlamento tem que fazer. Isso, por consequência, leva sim o primeiro-ministro a transar com a porca. Não precisamos ir nem tão longe para fazer paralelos com a nossa realidade. A gente pode pegar o Brasil aqui mesmo, nos últimos anos, no campo da política, onde a mídia ela cobriu de uma forma ampla certas questões dentro da política, que ela trazia fatos, cobria notícias por um ponto de vista cujo objetivo, de certa forma, era tendencionar a visão da sociedade para um determinado caminho. Uma coisa que eu gosto muito dos primeiros episódios do Black Mirror é que ele funciona como uma cadeia de ideias, que um pensamento leva a outro. E essa questão da mídia, ela acaba continuando na questão da credibilidade que ela tem, ainda mais a mídia tradicional, muito forte na sociedade, porque primeiro teve o jornal, aí teve o rádio, aí teve a televisão, uma coisa que já existe há tanto tempo, ela possui uma base muito sólida e por muito tempo as pessoas viam o que a TV dava e absorviam aquilo como verdade absoluta e não procuravam questionar se existia um outro lado dessa questão toda. Até hoje em dia, de certa forma, ainda a gente acompanha essa questão das pessoas tomarem como que elas veem na televisão como verdade absoluta. E por fim, o episódio também aborda sobre a questão da insensibilidade do público diante do que ele está assistindo. Porque no começo todo mundo tava, não, o primeiro-ministro não tem que transar com a porca, para depois sim, ele tem que transar com a porca, e todo mundo fica assistindo aquilo compenetrado, vidrado na televisão. É como se fosse uma final de Copa do Mundo aqui no Brasil, onde o Brasil chegou na final. Você não vai ver praticamente ninguém na rua. É o que acontece no final desse episódio, quando está todo mundo assistindo o primeiro-ministro transando com aquela porca. E os sequestradores sabiam tão bem que não haveria ninguém na rua, que ele consegue, meia hora antes, colocar lá a princesa, deixar ela lá e ir embora, ficar totalmente de boa, enquanto que o primeiro-ministro nem precisava fazer aquilo, porque ele sabia que no final das contas as pessoas estariam inertes na televisão, porque a história estava sendo feita, como diz até um dos personagens dentro do episódio. It's been on for nearly an hour. It's history, this. The National Anthem, ou na tradução que eu acho que é o hino nacional,
ele é um excelente episódio, mas que funciona muito mais no subtexto, na entrelinha, ao falar sobre a mídia, opinião popular e a própria insensibilidade do público, que são coisas que em 2011 a gente estava muito à frente do tempo com o episódio, e agora em 2018 a gente consegue ver isso claramente, tanto na televisão quanto na própria internet. Mas numa primeira assistida, talvez ainda seja o episódio do porco. E é isso, pessoas, eu vou fazer sim os vídeos dos primeiros episódios, da primeira temporada, da segunda temporada, então deixa o joinha aqui embaixo, deixa nos comentários o que vocês acharam do episódio, vamos comentar sobre eles, que é o que eu mais gosto dentro dos vídeos do Black Mirror, é que dá muito comentário, a galera se engaja muito em querer discutir sobre os episódios, então façam isso. Se você chegou aqui no canal e você ainda não é inscrito, se inscreva aqui na bolinha aqui do lado para não perder nenhum dos próximos vídeos, e também me sigam aqui nas redes sociais, que a gente conversa mais de pertinho, troca uma ideia e avisa quando está saindo vídeo novo. Beleza, gente? Até o próximo vídeo. Tchau.